Bom dia, meus alunos, minhas alunas, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui nesse vídeo do nosso canal sobre interpretação. Então essa é a nossa aula 1 sobre esse assunto. Vamos fazer outras aulas oportunamente, mas eu queria começar esse assunto muito importante para todos nós, em todas as esferas, em todos os tipos de estudos, em todas as matérias, em todas as disciplinas, é a interpretação de texto. Até para fazer prova. Se você não gosta de ler, se você não gosta de nada disso, eu não gosto, não estou nem aí, mas então estude para fazer prova. A interpretação do texto da questão faz parte da questão. Se você não sabe, se você não consegue interpretar a questão, você não vai saber responder corretamente a questão. Isto é óbvio, né? Então vamos lá. Você vai aprender a realmente interpretar um texto nessa aula, ou pelo menos você vai começar a aprender a realmente interpretar um texto. Nós vamos tratar essa aula partindo de 3 tópicos muito importantes, que nós vamos desenvolvê-los brevemente, porque não há tempo, então nós vamos desenvolvê-los futuramente. Primeiro é a diferença entre compreensão de texto e interpretação de texto. Muita gente toma essas duas palavras como sendo os mesmos significados ou muito próximos, né? Tanto é que antigamente, não sei se ainda hoje a gente usa muito, eu não tenho ouvido muito, mas antigamente a gente ouvia muito assim. Antigamente é o quê? 10, 20 anos atrás, hein? Não é muito longe não. A gente ouvia compreensão e interpretação de texto, né? Não é bem assim. Compreensão é uma coisa, interpretação é outra, e elas às vezes podem se confundir na nossa cabeça, tá? Nós vamos ver também o que você precisa saber antes de interpretar um texto, né? Deixa eu becar meu apontador aqui, eu gosto do apontador laser. Então, antes de interpretar um texto, o que você precisa saber? Não sai de cara interpretando um texto, né? E exercícios para praticar interpretação de texto, que vai ser o final dessa aula. Nós vamos passar um exercício para você fazer e deixar aí para gente. Muito bem, vamos começar com o primeiro tópico, compreensão e interpretação de texto. Esse senhor aqui, esse estudioso, esse Wilson Leffa, ele escreveu um artigo muito interessante que eu achei na internet, pela Universidade de Pelotas, né? Interpretar não é compreender. Um estudo preliminar sobre interpretação de texto. Então ele faz menções sobre as diferenças entre interpretar e compreender, justamente dizendo para a gente, peraí gente, não é bem assim, interpretar não é igual compreender, que eu compreendo um texto, ok, mas será que eu consigo interpretá-lo? Né? Compreender, ele diz assim, que vem de entender, perceber o texto, entender o que está ali no texto, explícito, né? Perceber o que o autor disse. Então ele se trata de alcançar com a inteligência. Essa inteligência não é a inteligência que eu vou falar daqui a pouco na interpretação, né? Porque podemos dizer que temos duas inteligências um pouco distintas, né? Esse compreender está mais próximo do pegar junto. Ou seja, esse pegar junto você pega junto do texto, você compreende, então você prende o texto com você, se é que eu posso dizer assim, desculpa, eu gosto dessas brincadeiras. Então, eu apreendo, né, do verbo apreender, de colocar, é mais ou menos assim, colocar para dentro, né, com o texto, eu coloco o texto para dentro de mim mesmo, ou seja, aquilo que está ali, eu entendo e eu compreendo. É um pouco mais do que entender, mas ele se restringe ao texto. E ele é fortemente influenciado por aquilo que eu trago no meu histórico de conhecimento, no meu histórico de experiências, na minha formação cultural. Isso faz parte da compreensão que eu vou ter do texto, do entendimento que eu vou ter do texto. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes, principalmente quando fala em leis, né, em advogados, em juízes, eu entendo a lei desse jeito, né? Esse é o meu entendimento, esse é o entendimento do fulano.
Correto, né? Porque, segundo o cabedal, o histórico de experiências dele, ele vai entender o texto daquela maneira. Cada um, com o seu cabedal de conhecimento, com a sua gama de experiências, vai formando um filtro na gente, um filtro de percepção. E conforme a gente lê um texto, isso não se aplica só a textos, tá? Conforme a gente vê um símbolo, conforme a gente ouve uma música, tudo é um texto. Quando eu falar em texto aqui nessa aula, subentenda que por trás dessa palavra texto também há outros objetos, né? Simbólicos, como não só o texto, mas como uma música, como uma cor, como um objeto, uma escultura, uma pintura, um filme, enfim, o que você quiser que lhe forneça informações, porque o texto, seja ele qual for, ele preza por fazer uma ponte entre o que pensa aquele que escreveu, o escritor, e você que é o leitor. O texto ele é apenas a ponte. O escritor ele não quer escrever um texto para você, ele quer, na verdade, te dizer alguma coisa. Agora, como é que ele faz para te dizer essa coisa? Que linguagem ele vai usar? Ele pode usar a linguagem de sinais, as libras, se você for surdo, né? Ele pode usar o cinema, ele pode usar a música, ele pode usar uma escultura, se ele for escultor, uma pintura, se ele for pintor, né? Enfim, ele pode usar a linguagem de expressão que lhe convier. E você, como leitor, como receptor dessa mensagem, você vai compreendê-la ou não. Aliás, se compreender você vai, né? Mas compreendê-la de uma forma A, B, C, D, enfim. Por isso que conforme a gente vai crescendo na vida, a gente vai amadurecendo, a gente vai experimentando coisas, tendo mais crescimento, né, mesmo, amadurecimento, a gente vai compreendendo o mundo à nossa volta de outra forma, de uma forma melhor, de uma forma mais precisa, mais clara. Nem todos, né? Mas a maioria das pessoas. Então é o que eu digo aqui, ó, o leitor não, ele, né, o Wilson, ele diz aqui, ó, o leitor não pega o texto sozinho. Quando ele começa a ler, tudo vem junto. Esse tudo vem junto é tudo isso que eu falei. Mas e a palavra interpretar, Kenny? Bom, interpretar como atividade pedagógica parte do pressuposto de que o objeto de leitura, qualquer desses objetos, né, está além da competência leitora do aluno ou daquele que se presta à interpretação. E por isso precisa ser desvelado a ele por alguém. Desvelado, ou seja, tirar o véu, tirar a capa que encobre aquele texto. Por exemplo, vamos pegar o Alcorão. A maioria das pessoas no Ocidente dificilmente leram o Alcorão. E se forem ler, não vão saber bem o que significa aquilo. Elas podem compreender as palavras, elas podem compreender o que está escrito ali, elas podem entender de acordo com o estado de consciência delas ou de acordo com os conhecimentos que elas já têm. Mas interpretar aquilo, ela precisa muito provavelmente de uma ajuda externa. Então essa ajuda pode vir ela precisa conhecer a obra, quem é o autor da obra, como o autor da obra viveu, por que ele escreveu aquela obra, né? Ela precisa estudar aquela obra. Isso dá possibilidades de interpretação, pois interpretar vai além de compreender, né? O intérprete precisa conhecer, antes compreender a obra, como eu falei, o contexto, o seu autor, a sua intimidade. Quanto mais você conhece o autor da obra, melhor para você interpretar. Por isso que às vezes você vai no teatro, em óperas, por exemplo, em concertos, e tem o release, né? Aqueles panfletinhos, os folderzinhos, tem o release. Ou você recebe o release no teatro, ou você recebe antes, enfim. Mas você lê sobre o assunto. Você tem que ir com uma certa informação mínima sobre aquela obra que será ali apresentada, que você vai assistir. Uma coisa que o pessoal faz muito hoje,
O cara vai ver um filme na Netflix, na internet, no cinema, ele já tem condições de acessar o trailer, a sinopse, antes de ver o filme, né? As melhores cenas, o making of, tudo do filme ele já sabe. Quer dizer, ele já vai com um conhecimento sobre aquela obra, quando ele vai ao cinema, quando ele assiste o filme na Netflix, ele já vai com aquele conhecimento prévio. Aquilo ajuda-o a interpretar a obra, o filme. No caso, a gente está falando do filme, né? Então, ele não só vai compreender o filme, ele vai interpretar. E a interpretação é uma palavra de origem latina, que vem da palavra interpes. O que era o interpes? O interpes era a pessoa que examinava as entranhas de um animal para prever o futuro. Olha só, vamos fazer um paralelo, uma analogia aqui. Existem aquelas pessoas, os tarólogos, né, que leem as cartas do tarô. Eles interpretam o que as cartas dizem. Eles não dizem o que eles querem. Os sérios, tá? Os sérios. Os que estudam, os que sabem do que estão falando. E eu posso falar porque eu conheço o tarô, eu leio o tarô, estudei o tarô, então eu sei o que eu estou falando aqui. Quando a gente lê aquela carta, a gente não está apenas colocando o nosso intento ali, o que a gente acha. Então os tarólogos não colocam o que eles acham, eles colocam o que eles dizem, o que a carta está dizendo. Isso é interpretar. É tirar das entrelinhas a mensagem que está escondida ali dentro. Tem as leitoras da borra de café, tem os intérpretes do Alcorão, os intérpretes da Bíblia, os intérpretes da Constituição brasileira e americana, seja qual Constituição for, né? Então, eles são exímios estudiosos daquele assunto para poder não só compreender, muito mais do que isso, interpretar, auxiliar na interpretação daquele assunto para as pessoas que não se dedicam exaustivamente àquilo, porque tem outras coisas para fazer, né? Então, existem essas pessoas. O intérprete, quer ver, para você não confundir interpretação com compreensão, a interpretação. Quando você vai para outro país, vamos supor que você vai viajar, vai para a China, né? E aí lá na China, você pega o avião, pega São Paulo, conexão, né? Para em Londres, chegou na China, Xangai, legal. E aí você não sabe nada de chinês, não sabe nada de mandarim, nem chinês 1, nem chinês 2, nem chinês simples, nem chinês tradicional, não sei nada, mas eu quis vir conhecer a China. Ora, o que você contratou lá? Um intérprete. Olha só, esse intérprete vai te dizer, vai te traduzir, um tradutor, tudo o que que alguém falar com você em chinês para a sua língua, português, né? Então, e você vai falar em português e o intérprete vai traduzir para o chinês do outro lado. Só que por que a gente não chama ele de tradutor? Porque quem faz essa função não simplesmente traduz o que você fala. Tem coisas, tem expressões, tem maneirismos, tem verbos, hábitos que não são um para um, né? Então, principalmente em línguas muito diversas. Então, ele tem que interpretar o que você quis dizer, o que você disse, ele tem que fazer a leitura que você faz, ele tem que saber o que você quis dizer para se comunicar com a outra pessoa e vice-versa, tá bom? Então ele não vai dizer para o chinês lá o que ele quis que você dissesse ou o que ele acha que você disse. É aí que está a diferença, tá bom? Por isso que o intérprete ele é fiel ao texto. E o significado daquilo que é lido não está na cabeça do leitor, do adivinho, do intérprete, né? Mas contido no objeto da leitura. Foi isso que eu acabei de dizer, tá bom? O intérprete não pode atribuir um significado, não pode tirar algo de dentro de si para atribuir ao objeto. Apenas extrai o significado que está dentro do texto. No caso do exemplo que eu dei lá do animal, né, a pessoa, o interpes, lia as entranhas do animal para prever o futuro. Bom, antes de interpretar um texto, estamos caminhando para o final da nossa aula. Você tem que mobilizar os seus conhecimentos prévios sobre o assunto. Por exemplo,
quem é o autor, o quanto ou o que você sabe sobre o assunto, e a memória sobre assuntos relacionados. Isso ajuda muito na interpretação. Eu não sei nada de semente de abóbora, mas eu conheço a abóbora, né? Eu sei que a abóbora é um fruto assim, laranjado, que as pessoas fazem bobó de camarão, colocam lá o camarão lá dentro, aí vira uma receita, enfim. Eu sei que a abóbora é usada lá nos Estados Unidos, muito para o Halloween, enfim. Então, você está relacionando o assunto semente de abóbora com a abóbora, né? Então, isso é interessante. Essas relações ajudam a mente, ao seu cérebro, a processar essas informações. Estar aberto, né? Você vai fazer relações com informações que você já possui. Para fazer essas relações, você precisa estar aberto. Você não pode estar fechado no seu mundinho, querendo que seja daquele jeito. Você tem que ter uma visão ampla. E é por isso que nem todo mundo consegue interpretar um texto. É por isso que é tão difícil para a maioria das pessoas interpretar o texto, porque a maioria das pessoas estão fechadas nelas mesmas. A gente precisa se abrir para interpretar um texto. A gente precisa permear o autor. A gente precisa estar lendo e sempre se perguntando o que ele quis dizer com isso. E aí lê a próxima linha, a próxima frase e pergunta de novo o que ele quis dizer com isso que se relaciona com o que ele disse na página anterior. E aí lê a página seguinte e pergunta o que ele quis dizer com isso que se relaciona com o início do texto. O que ele está querendo dizer aqui que ele pode desenvolver no final? Essas perguntas a gente tem que estar lendo o texto e estar sempre fazendo. Cada final de frase, cada final de parágrafo, né, você estabelece a sua estratégia, você precisa ter isso em mente. Você nunca vai ler um texto de forma passiva para conseguir interpretá-lo. Ler nas entrelinhas. O mais importante é o que não está escrito. Bom, eu acho que isso resume tudo o que eu falei. O mais importante de um texto não é o que está escrito. Para aqueles que desejam interpretá-lo, o mais importante de um texto é aquilo que não está escrito. É o que está na cabeça do autor. É o que ele realmente quis dizer e que as palavras não deixam dizer. As palavras, como diz um provérbio que eu escuto muito, as palavras matam. Mas elas matam o quê? Elas matam a essência do que eu quero passar para você. Elas matam a essência da minha comunicação. Elas jamais, porque elas jamais vão comunicar precisamente 100%. Elas restringem a minha ideia. E aí é para acontecer isso mesmo. Porque o intérprete, ele vai abrir a ideia que está restrita. E seja amigo de Cronos. Sim, seja amigo do tempo. Cronos é o deus grego. Não vou entrar nessa seara aqui para não tomar muito tempo da nossa aula, que já está grande, né? Cronos derivou para o nosso português a palavra cronômetro, cronologia. Cronômetro, medição do quê? Do tempo, de Cronos. Ou seja, seja amigo do tempo. Você vai praticar, você vai treinar, você vai ler de novo, você vai praticar. Isso leva tempo. Você vai criar um hábito de ler de forma ativa e atenta, não superficial e passiva, ativa e atenta. Aliás, vou gravar outro vídeo sobre isso depois, bem interessante. Ler de forma ativa e atenta para que com o tempo dessa prática você crie um hábito e esse hábito lhe seja natural de você ler e automaticamente a interpretação já brotar na sua cabeça. E aí vamos efetivamente para o exercício prático para a interpretação de texto. Primeiro, 7 passos aqui que eu vou passar para a gente, tá? Leia atentamente o texto todo de uma vez. É claro que para você interpretar um texto, você vai passar por uma fase que se chama fase da compreensão do texto. Não tem como você interpretar sem compreender, né? Você precisa compreender aquilo. Muitas vezes a compreensão vai ser instantânea. Bom, a primeira fase é ler atentamente o texto todo de uma vez. Você vai ler, de uma vez. Não vai parar, não vai fazer pergunta, não vai fazer nada. Você vai ler. Né? Depois, você vai reler o texto. Reler quantas vezes, Kênio?
uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas forem necessárias. Você está o quê? Você está apreendendo o texto. Você está tentando compreendê-lo. Você está entendendo o que está escrito ali. Só isso, né? Depois, aí que você já entendeu, que você já compreendeu, que você já pegou a mensagem que o escritor quis passar, você já pode começar a sublinhar as ideias mais importantes. Não comece a sublinhar aqui na fase 1, porque você vai sublinhar tudo. Você vai achar que tudo é importante. E não é. E aí você fala o texto todo sublinhado e aí não interessa. Você pode sublinhar, você pode escrever as palavras mais importantes, que você acha mais importante, que você julgou mais importante. E aí você só vai poder fazer isso quando você já passou pela fase de entender o texto, né? E você vai separar na fase 4 fatos de opiniões dentro do texto. Fatos e opiniões dentro do texto. Um outro vídeo a gente pode falar sobre isso, o que são fatos e o que são opiniões. Mas sim, opiniões são claras, vêm do autor, né? O autor opina sobre aquilo, mas não é um fato, é a opinião do autor. E fato é o concreto, que é provável, é identificável, né? Não é a opinião do autor. Pô, tá ali, é isso mesmo. Não tem como você mentir, não tem como dizer que não é. É isso aí, é um fato. 5. Aqui vem o Cronos. Aqui, deixa eu até escrever aqui. Ó, caneta. Vou escrever. Cronos. Desculpa a minha letra aí, porque escrever com mouse é difícil. Eu não tenho aquelas canetas. Cronos. Tá? É a pausa. Você vai parar, você vai esperar, você vai dar um tempo, você vai dar um dia, 1 hora, quanto tempo você quiser, meia hora, uma manhã, uma tarde, para que aquela informação entre em você, seja processada, tá? Um dia normalmente é bom. E aí você vai voltar ao texto na fase 6. Sim, você vai voltar ao texto. E voltando ao texto, você vai ler novamente o texto fazendo aquelas perguntinhas. Agora é a hora das perguntinhas. O que o autor quer dizer com isso? Né? Por que isso? Por que aquilo? Como isso se relaciona com o que ele disse lá em cima? E a fase 7, você vai praticar. Você vai reescrever o texto, você vai fazer um resumo, uma síntese, um codicilo, etc. O que você quiser. Você vai escrever o texto com as suas palavras sobre o que você entendeu, e vai escrever a conclusãozinha, uma frase, dependendo do tamanho do texto, a conclusãozinha sua. Ele quis dizer isso por causa disso, porque lá ele falou sobre isso, então isso só pode dizer isso. Você está interpretando. Muito bem. E agora nós vamos entrar na parte prática. Vamos pegar um texto, vou aproveitar, eu estou gravando esse vídeo em maio, final de maio de 2024, e o que aconteceu nesse mês? Acabou de virar uma febre a obra do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque uma blogueira, uma influencer ali americana leu o livro e achou fantástico e saiu divulgando na rede social dela e virou febre na internet, viralizou. E Machado de Assis está Machado de Assis para todo lugar agora. Memórias Póstumas para todo lugar. Eu vou aproveitar esse momento, que já que o escritor é brasileiro e é um grande escritor nosso, não vou entrar nesse mérito agora, mas eu vou aproveitar um texto dele, desse livro, que é do capítulo 1, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse capítulo fala do óbito do autor. Quem não leu o livro, não vou dar spoiler, né? Eu li há muito tempo atrás, nem lembrava dele direito, mas é muito interessante. A gente vai usar aquelas 7 etapas agora, não todas porque não vai dar tempo, você vai ficar o teu encargo fazer as 7, tá? Muito bem, vamos ler atentamente tudo de uma vez só, sem parar. Agora, quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo o soluço das almas, as falas baixas dos homens, a curva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um correeiro.
Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia ser. De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito, com uns ímpetos de vaga marinha, esvaía-se-me a consciência, eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-me planta, e pedra, e lodo, e coisa nenhuma. Morri de uma pneumonia. Mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte, é possível que o leitor não me creia. E, todavia, é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. E assim ele começa o livro. Ele conta, é uma autobiografia dele depois da morte. É o morto contando a própria vida dele, né? Então aqui ele está... Olha só, eu já estou dando uma base para você interpretar. Não, eu estou te ajudando. No caso, eu sou o professor que estou te ajudando com conhecimento extra para você interpretar. Se você não leu o livro é sobre isso, que eu acabei de falar. E aqui nesse texto, ele está descrevendo a morte dele, os momentos da morte. Agora, preste atenção. Nós vamos para as outras etapas, né? Vamos lá relembrar as outras etapas. Olha lá, releia o texto quantas vezes forem necessárias. Eu não vou reler o texto aqui, vou deixar seu encargo, né? Vamos sublinhar as ideias mais importantes. Então vamos lá. Ouvindo. Aí, ó, ouvindo. Eu sublinhei essas palavras mais importantes, tá? Eu fiz esses destaques. Não quer dizer que você vai ter que fazer com essas palavras. Cada um vai achar uma palavra ali que é importante para ele. No final, nós vamos chegar mais ou menos no mesmo lugar. Agora, quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo. Ele abre com um verbo no gerúndio. Verbo no gerúndio, ou seja, o verbo está em ação. Em ação. Então, ele está passando naquele momento por aquela ação. Que ação que ele está passando? Ouvir. Então, ele está ouvindo o quê? E aí ele faz, desde aqui até aqui, ele diz tudo que ele está ouvindo. E isso é muito importante para a gente se colocar no lugar do autor. Se colocar no lugar, no caso de quem está narrando, né, a história, o Brás Cubas. Ele diz o quê? Ele está ouvindo o soluço das almas. Olha só, ele já está ouvindo do outro lado. Ele está ouvindo as falas baixas dos homens. Isso já dá uma noção para a gente saber onde que ele está. Ele está ouvindo a chuva que tamborila nas folhas. Então está chovendo lá fora. Em que folhas? De tinhorão da chácara. Ora, tinhorão, depois a gente vai ver. Da chácara. Então ele está numa chácara. E o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um correeiro. Então isso é muito interessante da gente pegar todo esse parágrafo, porque ele queria morrer, ele quer morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo tudo isso. E ele diz que isso é uma orquestra da morte. E ela foi muito menos triste do que podia ser. Lógico, estava numa sinfonia. Ele estava ouvindo tudo isso. Ele estava ouvindo o soluço das almas, então a gente pode... Olha, a interpretação já está chegando aqui, eu já estou ajudando vocês. Se ele estava ouvindo o soluço das almas e as falas baixas dos homens, ele estava no funeral. Provavelmente ele estava no funeral dele aqui, enquanto ele estava falando isso, né? E o funeral talvez estivesse se dando na chácara que ele morava. Só, eu não lembro da obra, eu não li o resto do livro, tá? Mas eu estou interpretando baseado apenas nesse pedaço de texto. Por favor, quem leu a obra vai dizer, não, está errado, ele estava assim. Estamos fazendo um recorte de quem não leu, e eu não li de novo a obra, justamente para eu não me influenciar para essa aula. Estou fazendo um recorte nesse texto, tá bom? Isso é importante eu falar. A chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara e o som estrídulo de uma navalha de um amolador que está afiando lá fora, à frente de um correeiro. Então, correeiro, isso é importante a gente pegar as palavras que a gente não sabe ou que são mais estranhas, a gente
né? Vê lá, essa obra é de 1880, então correeiro era comum naquela época, né? Quem faz ou vende correias ou outras obras de couro. E tinhorão, para quem não sabe, é uma erva, né? Caladium bicolor. Hoje está muito fácil você pesquisar no dicionário. Tem o dicionário do seu lado. Está muito fácil, tá bom? Você vai na internet, você pesquisa, enfim, não tem preguiça para pesquisar a palavra agora. Da família das aráceas, nativa do Brasil, Peru, folhas cordiformes, etc, etc e tal. Não vou entrar em detalhe. É aquelas folhas grandes assim, aquela planta com aquelas folhas grandes. Vou pôr aqui no vídeo. Geralmente ela tem o meio dela vermelho, alguma coisa assim, tá bom? Muito bem. E aí uma questão interessante que eu quis trazer aqui, ó. A vida estribuchava-me no peito, ou seja, a vida estava palpitando, saindo, como uns ímpetos de vaga marinha, vaga, onda do mar, né? Ímpetos. Então, a vida se esvaía dele, como se fossem ondas do mar, né? Mas ela fazia isso estribuchando. E esvaía, à medida que isso acontecia, esvaía a consciência dele. E ele descia, ou seja, ele sentia a imobilidade física e moral. Não só física, mas moral. Quando ele fala moral, ele fala de alma, a própria, a dele mesmo. Então, ao mesmo tempo que ele ouvia o soluço das almas lá fora, ele, como alma moral, se tornava imóvel. Olha que interessante. E aí ele faz essas adições aqui, ó. Essas conjunção E, é fantástica a forma como ele usa essa conjunção. E depois as vírgulas. Imobilidade física e moral. E o corpo fazia-me planta. E pedra. E lodo. E coisa nenhuma. Ou seja, ele descia ao nada, ao desfalecimento, à desintegração total, e ele faz questão de adjetivar tudo isso, substantivar tudo isso. Então, e o corpo fazia-me planta, ou seja, ele ficava imóvel, enraizado, e pedra, totalmente na concepção que ele quis dizer, pedra não tem vida, então além de imóvel, não era mais planta, eu virei pedra, virei mineral, ou seja, desci do reino nominal, desci para o reino vegetal, desci para o reino mineral, e quando eu achei que eu não podia descer mais, eu desci mais ainda, me tornei um mineral lamacento, lodo, até que por fim eu não me tornei coisa nenhuma, ou seja, ele está querendo dizer, eu me tornei o nada, né? E aí muda o parágrafo e ele continua: morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte, é possível que o leitor não me creia, e todavia é verdade. Então aqui ele dá a dica para continuar a obra, para continuar o próximo capítulo, né? Morri de uma pneumonia, mas se eu disser que a causa da minha morte não foi bem isso, mas sim outra coisa, uma ideia. E aí o leitor fica curioso. Que ideia? Nossa, então como é que a ideia gera uma pneumonia gera a morte? Então ele deixa um gancho, um gancho fenomenal, né? Um cliffhanger. Tá bom, gente? Bom, de minha parte é isso, eu vou deixar o resto para vocês, porque tem muita coisa, só nesse recorte de texto aqui tem muita coisa ainda para ser interpretada. Bom, e por fim, pratique e pratique, e pratique, e pratique, e pratique. Interpretação é prática, né? Quais as conclusões que você tirou desse texto? Interprete-o. Então agora é a sua vez. Pega esse texto aqui, que eu vou deixar escrito no primeiro comentário, né, do vídeo, vou deixar ele escrito também, e escreva aqui nos comentários, sinteticamente, o que você tirou desse texto. Não o que eu tirei, mas o que você tirou. Você vai executar aquelas técnicas, aqueles 7 passos lá. Escolha um trecho, segunda lição para você. Escolha um trecho de um texto, de um livro que você goste, mas que você não tenha lido todo ainda ou parado em alguma parte. E faça esse exercício com esse trecho. Se quiser, coloca aqui também, tá bom? Coloca um trechinho bem pequenininho. É um treino, é um teste. Não precisa ser uma página inteira, um livro inteiro, não. Tá bom? E faça o exercício anterior com o que eu acabei de falar, né? Com esse texto que você escolheu. Tem que ser o que eu gosto? Para começar tem, porque você vai fazer com gosto, né? Você vai fazer melhor.
com aquilo que você gosta. Depois você vai treinando, já estiver bom, né, bem treinado, aí você vai começar a fazer com todos os textos. Mas, por enquanto, é isso aí. Tá bom? Gente, muito obrigado. Deixa o seu exercício feito aqui. Eu não quero só o seu comentário, eu quero o seu exercício feito aqui. Vamos crescer juntos e quizá eu possa te ajudar nesse momento, tá bom? Vamos interpretar a vida de maneira alegre, de maneira, por que não dizer, correta, né? Vamos aprender a interpretar as coisas. Mas para isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos raciocinando, que infelizmente é uma qualidade que poucas pessoas estão usando hoje em dia. Então, com a interpretação do texto, nós estamos aprendendo a colocar o raciocínio no cotidiano das nossas vidas. Não faça apenas o que está fácil e na sua frente. Raciocine, porque a vida está muito além disso. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.